Boa tarde, pessoal. Que bom ver vocês novamente. Nessa aula de hoje nós estaremos introduzindo aí um novo assunto, um assunto muito legal, que faz parte aí do seu dia a dia e com certeza você já viu em algum momento. E agora nós vamos estar estudando aí, isso aqui faz parte da geometria e lá na frente você vai utilizar muitas e muitas vezes ainda, tá? Que é a parte do plano cartesiano. Eu não sei se você tem essa curiosidade, mas eu, por muitas vezes, eu gostava muito de ver mapas, eu gosto muito de mapas. E quando você observa um mapa de uma cidade ou apenas um mapa de um país ou de um estado, você vai ver que esses mapas eles têm algumas divisões entre eles. Essas divisões elas são chamadas de coordenadas, tá? E essas coordenadas elas servem para quê? Para a gente poder localizar alguns pontos, localizar uma cidade, localizar uma casa, localizar um estado. E essas localizações elas são feitas sob umas divisões. Essas divisões são chamadas de divisões cartesianas. Nós já vamos ver por quê, tá bom? Então aqui coloquei ali a introdução ao plano cartesiano. Mas o que vem a ser esse plano cartesiano? Tá? O plano cartesiano, ele tem aqui a definição, tá? Não sei se vai dar para você ver bem, mas só para a gente ter uma referência. O plano cartesiano é um objeto matemático e ele é composto por dois eixos, tá? São duas retas, ok? Essas duas retas elas têm um encontro, elas se encontram entre si e nesse encontro elas formam um ângulo de 90 graus. Então seria isso daqui, ó. Eu tenho um eixo, uma reta, tá? Que é chamado de eixo vertical e tem uma reta na posição horizontal, tá? Então essas retas, quando elas se encontram, elas formam um ângulo de 90 graus entre si. Então a primeira coisa que você precisa ver, no plano cartesiano, só tenho a junção de duas retas formando um ângulo de 90 graus, tá? Então todo encontro em plano cartesiano, as retas vão formar entre si um ângulo de 90 graus, ok? Então o primeiro ponto que você precisa ver. Esse ponto comum é conhecido como origem, tá? Então, quando você olha aqui para o quadro, por exemplo, esse ponto comum, ou seja, o início aqui, o princípio ou o ponto de encontro entre eles, é chamado de origem. E nele é marcado com o número 0 em ambas as retas, ok? Então, por exemplo, se você observar o mapa de uma cidade, você vai ver isso daqui, ó. No mapa, aqui um sistema de geolocalização, né? Aquilo que você tem, o GPS. No mapa eu tenho aqui o encontro de duas ruas. Nesse ponto de encontro aqui, formou um ângulo de 90 graus. Por exemplo, aqui na escola, você vai observar um encontro entre duas retas ou duas ruas. Se a gente vê, por exemplo, a rua Brusque, com o encontro com a rua Uruguai, elas formam um ângulo de 90 graus entre si. Lógico, nem todas as ruas vão formar esse ângulo de 90 graus. No nosso caso aqui, o encontro entre as ruas Brusque e Rua Uruguai, elas formam um ângulo de 90 graus entre si, tá bom? Então no mapa, por exemplo, se eu quiser marcar um ponto, aqui vamos supor que aqui é o prédio da escola. O prédio da escola está no encontro entre a Rua Brusque e a Rua Uruguai. Esse ponto de encontro, eu marco esse ponto. Esse ponto de encontro vai me dar a coordenada do ponto, ok? Então aqui, por exemplo, no Brasil, ó, o sistema de navegação, por exemplo, de um avião, né? Um avião ele vai sair, por exemplo, ali do estado de São Paulo e vai lá para Manaus, por exemplo, ele tem esse sistema de coordenada de pontos, tá? Então lá ele vai colocar essas coordenadas de pontos. Num sistema de navegação de um avião, por exemplo, ele é dado, obviamente, em leste, oeste, norte, sul, as coordenadas ali elas são feitas em graus, tá? Então é um pouco mais complexo, mas basicamente ele é formado em um eixo horizontal e um eixo vertical e assim eu localizo os pontos. Eu não sei se você já viu aquele joguinho, na minha época tinha bastante, né? Aquele jogo Batalha Naval, em que você tem dois eixos. O eixo horizontal, normalmente se coloca os números, e o eixo vertical
os números, perdão, o eixo horizontal as letras e o eixo vertical os números. Naquele joguinho, por exemplo, você tinha que marcar e encontrar alguns pontos. Então, ao encontrar esses pontos, você está lidando com uma coordenada de ponto feito no plano cartesiano. Só uma coisa interessante aqui para a gente, porque esse nome cartesiano? Cartesiano vem de René Descartes, tá? Escreve assim, Descartes, tá? Então por isso cartesiano. René Descartes foi quem formulou essa parte aqui do plano cartesiano, ok? Então quando eu vou montar um plano cartesiano, primeira coisa então, para ficar claro para você, é a junção entre duas retas, uma reta vertical e outra reta horizontal, no nosso caso aqui do plano cartesiano, retas numéricas, ok? Então uma reta numérica na posição vertical, sempre o ponto de origem é lá no encontro entre elas, tá? Então isso quer dizer que nós vamos ter ali o zero sempre lá no ponto de encontro. Do zero para cima na reta vertical, os números vão o quê? Crescendo, 0, 1, 2, 3, 4, até infinito. Essa reta eu posso ter infinitos pontos. Para a direita, aqui no eixo horizontal, eu tenho 0 até infinitos pontos, tá? Sempre o ponto de origem no cruzamento entre essas retas, ok? Então, para a gente ver aqui agora, no plano cartesiano, como que você vai localizar esses pontos, tá? Como que você vai localizar os pontos no plano cartesiano? Sempre, nesse primeiro momento, para você entender, sempre o primeiro ponto que está aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó. Sempre o primeiro número que está aqui, ele é do eixo horizontal, ok? Então, quando eu tenho a coordenada do ponto, eu vou ter essa estrutura aqui, ó. O primeiro número que aparece é o do eixo horizontal, tá bom? Então, todos esses números que você está vendo aqui no começo, ó, 2, 3, 8, 5 e o 4, eles pertencem a quem? Ao eixo horizontal, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que ver nessa parte aqui. O segundo número, então, ele é do eixo quê? Vertical, tá? Então, o segundo númerozinho que aparece, ele representa os números que estão no eixo vertical, tá bom? Então, para eu localizar esse ponto, o que eu vou fazer aqui? Vamos lá. O primeiro ponto aqui, ó, vou sair um pouquinho da tela para você enxergar melhor. O primeiro ponto é 2. O 2 é de quem? Do eixo horizontal, tá bom? Então você vai lá e procura o número 2. O número 2 está aqui. Esse número 2, ele vai se encontrar com o número 7. O número 7, ele é de quem? Ele é do eixo vertical. Então o 2 vai sair daqui, é como se você saísse pela rua Brusque e caminhasse até a Rua Uruguai, que sai lá do ponto 7. Pronto, juntou os dois aqui, se encontraram. O ponto A, ele é dado na coordenada o quê? 2 e 7, ok? Então tá aqui, ó, ponto A, 2 e 7. Pronto, só isso. O primeiro número horizontal, segundo número vertical, tá bom? Vamos ver os outros aqui, ó. Ponto B, 3. 3 de quem? 3 do eixo horizontal e 4 do vertical. Então, 3 você vai sempre representar nessa linha pontilhada, ok? Até chegar no caminho do ponto. Inicialmente, nesse primeiro momento aqui, você vai trabalhar numa chamada malha quadriculada. Essa malha quadriculada é justamente onde a gente marca os pontos no plano cartesiano, tá bom? Então você vai ver que os exercícios do livro, a gente vai estar sempre vendo nessa malha quadriculada, tá bom? O terceiro ponto que eu coloquei aqui, o ponto C, 8 e 2. 8 horizontal e o 2 vertical. Sempre primeiro o número horizontal, depois o da vertical. Eu não posso pegar 8 e 2, não, porque o 8 ele é do horizontal, ele é desse aqui, ok? Então aqui está o ponto C. O ponto D, aqui o ponto C, vou sinalizar ele aqui, 8 e 2. O ponto D
é 5 do eixo X, perdão, do eixo horizontal. É que mais para frente você vai ver que esse eixo horizontal ele é chamado de X e o eixo vertical é chamado de Y, mas esse é o próximo passo, tá bom? Então vamos lá. O ponto D é 5 do eixo horizontal e 4, vou apagar aqui, do vertical, tá bom? Então tá aqui, ó. 5, vou caminhar até o 4 aqui, ó. Pronto, tá aqui o ponto D. 5 e 4. Você viu que ele ficou, aqui é 3 e 4, mas como o 3 está um pouquinho antes, tá o 5 aqui depois. E o último ponto que eu tenho, o ponto E. O ponto E é 4 e 2. 4 do horizontal e 2 do vertical. Vai ser aqui, ó. Tá bom? Então ficou aqui o ponto E. Então, para a gente compreender bem essa parte, então o plano cartesiano ele é formado por dois eixos, tá? Esses dois eixos na posição perpendicular sempre. O que é a posição perpendicular? Formando 90 graus entre si. O eixo horizontal e um eixo vertical. Quando eu tenho as coordenadas do ponto, o que são as coordenadas do ponto? O caminho que eu vou para eu determinar um ponto. Então, o caminho que eu uso para encontrar um ponto. Esse caminho é dado por uma posição do eixo horizontal com vertical. Tá? O primeiro númerozinho é a coordenada do ponto horizontal e o segundo númerozinho é a coordenada do ponto vertical. Então, por exemplo, o ponto 2 e 7, 2 horizontal até o 7 vertical, marcou o pontinho que está ali. Pronto. Tá? Então, só lembrando, a gente usa isso normalmente. Os sistemas de localização, se você olhar no GPS, até dou essa tarefinha para você aí, para você dar uma olhada, coloca lá um endereço qualquer no GPS e você vai ver que no sistema de navegação que a gente usa, ele usa exatamente esse ponto. Tá? Coloca aí na tua casa, eu quero que você pegue e coloque Colégio Adventista. Você vai ver que bem ali no ponto ele vai dar a localização. Esse ponto de encontro é dado pelo plano cartesiano, tá bom? Então que você tenha compreendido bem, nós vamos fazer algumas atividades do livro agora, que vai seguir em anexo aí para você, para a gente dar uma treinada nessa primeira parte, ok? O plano cartesiano, então, está apresentado para você e que você possa estar bem aí com a sua família. Um grande abraço e todos nós já estamos com saudade de você. Tchau, tchau.